ele partiu de forma serena. Morreu Luiz Gonzaga Soares Leal, ou simplesmente Dr. Luiz Leal. Um dos expoentes da política nos deixou aos 81 anos na última quinta-feira, 26 de outubro. Dr. Luiz Leal faleceu em seu apartamento na capital mineira quando fazia uma das coisas que mais gostava, lendo. Ex-prefeito, ex-deputado federal, secretário de Estado, Teófilo Ottonense deixa um legado de sabedoria, honestidade e amor ao próximo. Homem que passou uma vida inteira trabalhando em prol de outras pessoas. O corpo do ex-prefeito de Teófilo Otoni, ex-deputado federal e presidente do Grupo Imigrante de Comunicação, está sendo velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Amigos, familiares e até ex-eleitores vieram dar o último adeus a este que é verdadeiramente um expoente da política. Em primeiro lugar, a morte de Luiz Leal sepulta a própria história do Mucuri. Ninguém mais do que ele, em sua dimensão, em sua magnificência, como homem público, como devotado para as causas da antiga Filadélfia. Eu vejo até em Luiz Leal um pouco de um espírito libertário de Teófilo Otoni, o ministro do Povo, aquele que já na Revolução Liberal de 1832 preconizava as primeiras povoações da antiga Filadélfia, hoje Teófilo Otoni. Luiz Leal, como orador, como político, como notável homem público, dedicado e devotado às causas da sua terra e da sua gente, é um homem de múltiplas dimensões e tenho absoluta convicção que a essas alturas há uma festa no céu. E um aprendizado grande, um grande legado que Luiz deixa, essa Imigrantes aí, a fundação dele, a fundação que ele criou, muito mais que a Imigrantes. Ele está no coração de todas as pessoas que o conheceram. E o bem que ele fez para Teófilo Otoni, o bem que ele fez para Minas Gerais, foi secretário de Estado, o bem que ele fez para o Brasil, foi um grande deputado. Era uma pessoa incrível, de bom coração, honestíssimo. Ele leva um exemplo político e como pessoa. E uma perda inesperada, né? Isso dói para quem fica. Para ele foi bom que ele morreu do jeito que ele queria, sentado, lendo um jornal, inesperadamente. Acho que nem ele mesmo sabia que ia morrer aquela hora. O que fica de marcante na lembrança da senhora com relação à pessoa Luiz Leal? Marcante, uma pessoa que se doou muito, fez muito bem a muitas pessoas, que todos guardam grandes marcas da sua existência. Tristeza pela perda de uma das reservas morais da política brasileira, mas também boas lembranças pelo trabalho e ensinamentos do político Luiz Leal, mas também do advogado e professor. As filhas, todas abaladas, não conseguiram gravar a entrevista, mas agradeceram em nome de outros familiares o carinho e as manifestações de pesar que chegaram de todos os lugares. Luiz, tive entrevista com ele quarta-feira, e ele falando que ele vivia de sonhos e tinha realizado os sonhos que queria, certo? Teófilo Otoni projetou ele era agradecido pela população. A gente sente muita perda, mas é consolado pelos amigos, pela forma. Ele também não era de frequentar o hospital, disso. Emociona muita gente, mas há um consolo de tudo que ele fez e gostava das pessoas. É isso que fica para a família e que a gente queria agradecer a todos os amigos e conhecidos dele. Primeiro, obrigado pela presença de todos, né? Estamos confortando um pouco a família. Doutor Luiz, sem dúvida, o nosso grande líder na família, na empresa também. Foi uma pessoa que me deu oportunidade de trabalho na Imigrantes e todo o conhecimento que eu tenho hoje eu devo a ele nessa área. Então, realmente uma perda lastimável para a gente.
estamos todos muito sentidos, fomos pegos de surpresa, mas é a vida, eu acho que é a vida que segue, temos que, como você falou, levar dele esse legado de honestidade, de trabalho, para que as coisas fluam bem e deem certo. Sabe? A perda é irreparável para todos nós, para o Estado e tudo, e grande perda para o Grupo Imigrantes. Ele é meu amigo pessoal, nós tínhamos um escritório de advocacia, no qual era sócio, só na parte de advocacia, e eu até hoje estou junto com ele, tanto lá na TV Imigrantes, na Rádio Imigrantes, quanto aqui nos negócios em Belo Horizonte, alguma coisa, e junto com a família dele. Eu me considero dele, eu sou filho único, já perdi meu pai, eu considero ele o meu pai, companheiro e um grande amigo, sabe? Então, é uma grande perda para todos nós, seja para Belo Horizonte e grande para Teófilo Otoni, onde ele ama. Eu viajei de Teófilo Otoni para cá, para Belo Horizonte, para essa última homenagem ao Luiz Leal. E te confesso que vim pela estrada tentando assimilar essa situação. Vai ser muito difícil conviver a partir de agora sem os conselhos do Luiz, sem as ligações diárias do Luiz, sem a avaliação da política nacional, da política regional, da nossa política estadual. O Luiz era um conselheiro, inclusive vários políticos das Minas Gerais recorriam a ele quando pretendiam lançar candidaturas, ouviam sempre do Luiz os aconselhamentos, as ponderações, enfim, era, na exata expressão da palavra, um mestre. E te confesso, não assimilei ainda a perda do Luiz. Luiz Leal foi vereador por Teófilo Otoni na década de 60 e mais tarde, na década de 70, foi prefeito da cidade. Suas ações permanecem até hoje na memória daqueles que acompanharam sua gestão. Político arrojado e visionário à frente da sua época. Inovou, projetando a cidade para todo o país. E com muito trabalho, trouxe progresso para a população da sua terra natal, Teófilo Otoni. A certeza que nós estamos vivendo um momento triste pelo passamento do Dr. Luiz Leal, que foi realmente uma pessoa das mais dinâmicas e inteligentes da nossa cidade, da nossa região. Ele teve um início como professor, ele foi professor e depois diretor da Escola Benedito Valadares, a famosa escolinha, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Depois trabalhamos também na faculdade, quando ele foi um dos batalhadores para que a faculdade se instalasse lá em Teófilo Otoni. Posteriormente ele foi vereador, um vereador também começou a mostrar o seu lado político e sempre, né, com aquela eloquência que é nata, ele realmente segurava multidões com seus discursos antológicos, uns discursos cheios de palavras bonitas, principalmente em versos, enfim. Ele se consagrou realmente como político exatamente pela forma com que ele falava com todos, falava para todos, e aí se sagrou prefeito municipal numa época difícil, porque ele foi prefeito quando o nosso país se dividia em dois estados, em dois partidos políticos, né, a Arena e o MDB, e ele foi eleito pelo MDB, um partido de oposição, talvez uma das poucas prefeituras do MDB, mas mesmo assim, com tudo contrário, né, com o governo estadual, com o governo federal, contra, ele ainda assim fez uma gestão sensacional em Teófilo Otoni. Teófilo Otoni teve um progresso tremendo através de Luiz Leal, que sempre pautou principalmente pela honestidade. O Luiz conseguiu fazer em Teófilo Otoni um trabalho espetacular. E, é claro, depois dessa administração que ele teve à frente da Prefeitura de Teófilo Otoni, ele foi candidato a deputado federal e você citou bem, né, durante 4 legislaturas e principalmente
se doando, né, fazendo tudo que a turma da região, porque, é claro, um deputado federal não se elege só com o município, mas a gente sabe que pelos vales do Mucuri, do Jequitinhonha, o Luiz sempre foi um elemento de escola, um elemento dos mais importantes, exatamente pelo trabalho que ele desenvolvia. E a gente tem nisso aí, infelizmente, eu acho que ocorre o falecimento dele, mas essa famosa... tudo aquilo que acontecia de bom em Teófilo Otoni era em função do trabalho que ele desenvolvia. Luiz foi um parceiro que eu conheci em 1961, quando ele era um jovem advogado. A carreira de Luiz realmente começou em Teófilo Otoni. A candidatura a prefeito foi comandada por uma equipe de jovens, e a Caravana da Esperança tomou a cidade de uma longa e tenebrosa administrações antigas, com aliança com a ditadura, e nós rompemos isso com o jovem no jovem MDB e um jovem do Nordeste Mineiro que movimentou um pool de ideias que Teófilo Otoni renasceu com a figura Luiz Leal. Nós conseguimos, junto com Luiz Leal junto conosco, dar a maior votação durante a ditadura a um candidato contra o governo ao Senado. A maior proporção de votos a Itamar Franco foi em Teófilo Otoni. Então é a prova da liderança de um homem durante a ditadura. Sua carreira política foi exemplar. Durante o último adeus a Luiz Leal, os amigos também lembraram da época como deputado federal. Foram 3 mandatos consecutivos até que ele resolvesse se aposentar após a missão cumprida. Com sua experiência e jeito peculiar de administrar, gerenciar conflitos e problemas, foi convidado pelo então governador do estado de Minas Gerais, Nilton Cardoso, a ocupar 2 secretarias, a de Educação e a de Justiça. Como deputado, foi constituinte, participando ativamente da formulação da atual Constituição brasileira. Luiz Leal deixa exemplos e ensinamentos a serem seguidos por toda a vida. Eu sou neto de alguém que foi quase que um guru pro Dr. Luiz, que foi meu avô João Prates, que inclusive é uma história muito lúdica, muito interessante, que ele passou um inventário. O primeiro caso que o Dr. Luiz assumiu o Teófilo Otoni foi meu avô, e eu tenho a honra de dizer isso, foi meu avô que passou para ele. Então, é uma safra de homens públicos que a gente tem perdido nos últimos anos, mas que faz parte do ciclo da vida, mas que sem dúvida o Dr. Luiz deixou a marca não só como empreendedor do Grupo Imigrantes, mas como um político que rompeu barreiras, né, que quebrou paradigmas na nossa cidade e que com certeza já deixou a marca dele de forma indelével lá na nossa história. O homem da palavra fácil possuía o dom da oratória, usava com facilidade, como poucos, a arte de falar em público. Uma das suas qualidades que o tornou uma referência para muitas pessoas. Marca registrada, única na família, e todos admiravam, todos os que passam aqui, sempre lembrando de um verso, de uma situação que ele usava, uma palavra que resumia um momento, que encaixava, certo, naquela situação. Essa entrevista mesmo, ele falando que ele era muito ensimesmado, certo? O que é próprio da característica dele. A ligação com Teófilo Otoni sempre foi forte. Além do local de nascimento, aqui está talvez o seu maior sonho. O Grupo Imigrantes de Comunicação, Rádio e TV, que se tornou a maior emissora do Nordeste Mineiro. Como fundador e presidente da Imigrantes, Luiz Leal cobrava, acima de tudo, compromisso com a população. Ações que continuassem sendo voltadas em prol da sua gente. Os principais portais, sites de notícias, emissoras de rádio e televisão noticiaram a morte do Dr. Luiz Leal.
Nos últimos anos, após encerrar seu último mandato e não querer mais concorrer a nenhum cargo público, Dr. Luiz Leal optou em morar em Belo Horizonte, cidade onde trabalhou como professor e foi até oficial do Exército Brasileiro. Quando podia, sempre visitava Teófilo Otoni. Nunca deixou de reencontrar seus amigos, eleitores e familiares. Tinha um amor incondicional pela família. Família que estava além dos de sangue. O Luiz teve uma vida pública e pública mesmo. E depois ele passou para uma vida familiar, certo? Teve o advento do filho dele, em que ele participava mais na família, certo? E dedicou muito à leitura, a rever livros, foi uma citação, voltar a ler em latim, certo? E isso era a vida dele, a rotina dele, os almoços aos domingos na família, certo? Mas não aguentava mais emoções. Hoje já o nosso Natal, ano sim, ano não, ele já não queria participar, ele ficava muito emocionado e ele fazia mais esse trabalho mais familiar, mais contido, uma roda de amigos, sempre na Cidade Nova. Essa era a rotina dele agora, mas sempre entusiasmado, sempre positivo, e todas as vezes que você tinha era as citações, certo? Mas muito emocionado, ele ficava num grupo maior. Uma das suas características era o bom humor. Não usava suas seletas e corretas palavras somente para discursar sobre assuntos sérios, mas também como forma de bom humor, de alegria e de aconselhamentos. Nós perdemos uma pessoa sensacional, fantástica, caridosa, e eu estava celebrando agora o funeral, eu estava lembrando como ele gostava de levantar a nossa autoestima, gozando com a gente, brincando com a gente, dando risada da cara da gente. Vai deixar já está deixando um vazio muito grande no coração dos amigos, né? E muito especialmente no coração da família. E como sacerdote, eu peço a Deus que já o recebeu na glória, que nesse momento ele está lá no alto, rindo de nós, olhando para nós, e estamos aqui com muita saudade. Então, uma grande pessoa, um grande político, e que eu, como padre, me ensinou também muitas coisas. E eu convivi com ele praticamente 10 anos, né? 10 anos, vendo uma boa parte dos 10 anos todos os dias, e muita risada, muita alegria. E eu nunca ouvi do Dr. Luiz Leal, que a gente carinhosamente chama de o nosso eterno deputado, nunca ouvi ele falar isso aqui de alguém. Sempre levantando as pessoas com alegria, ajudando, fazendo caridade, sempre jogando o pessoal para cima na autoestima. Para todos, despedir-se de um mito não é fácil. Dr. Luiz Leal partiu, mas sua figura será sempre lembrada. O político completo, que foi sinônimo de honestidade, que nunca foi acusado de nenhum tipo de corrupção ou qualquer outra coisa que desabonasse a sua conduta, sua integridade ou seu caráter. Sua seriedade e compromisso estavam acima de qualquer dúvida. Um legado, um exemplo a ser seguido pelas novas gerações. O que me consola é um trecho de um discurso de Guimarães Rosa, feito ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras. E o Guimarães tinha um problema cardíaco e retardou a sua posse na Academia Brasileira de Letras, porque temia que a emoção o fragilizasse mais e ele não aguentasse. Tomou posse, não morreu na posse. Poucos dias depois o Guimarães Rosa partiu, mas ficou gravada uma frase do discurso de Guimarães Rosa que eu quero neste momento aproveitar para o meu amigo, para o meu conselheiro, para o meu pai, Luiz Leal. O poeta não morre, o poeta fica encantado. O Senhor dos dias, o tempo, permitiu que hoje
aquele que sempre carregou o povo em seus braços durante toda uma vida, fosse levado em outros braços para uma última viagem. O poeta do Mucuri, que calou-se, mas que tudo o que disse até hoje vai ecoar por toda uma eternidade. No outro dia, eu voltava de Belo Horizonte para Teófilo Otoni, juntamente com Luiz Leal e Cadu Leal, o sobrinho assistente que sempre estava à disposição. Luiz, ao entrar no carro, logo tirou do bolso um pendrive, recheado com as suas músicas prediletas. Corria a estrada e músicas rolavam até que apareceu Benito de Paula, com a sua inesquecível Ah, Como Eu Amei. Por alguns momentos, observei o poeta, meu ícone. Ele olhou pela janela do tempo, como quem na cabeça assistia o filme da própria história. Calado, eu chorei, pois vi aquele menestrel de muitos amores chorar por dentro. Chorou de paixão ao voar e ver nas pegadas do tempo escrito: Ah, como eu amei. Lelê passou pela vida e só fez amar. Família, amigos, amores e sua Teófilo Otoni. Com todos, ele era onipresente. Ele sabia ler almas. Tinha sempre a solução para todas as dores do mundo. Espalhou luz. Luiz Leal é uma estrela. Ah, como ele amou. Que não foi perfeito. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei